Boa tarde a todos, é com imensa satisfação que iniciamos mais um mês com o nosso Cultura em Páginas. Hoje nós vamos falar da grande alegria, recebida pelo Brasil esta semana, com o nome da Lígia Fagundes Telles, no alto dos seus 92 anos, grande escritora brasileira, foi indicada para o Nobel de Literatura. Então vamos ficar todos torcendo, para que um brasileiro tenha o privilégio de ganhar o Nobel. O Nobel é importante porque vai dar muita visibilidade para a literatura brasileira, assim como deu muita notabilidade para a literatura portuguesa, quando em 92 o grande escritor José Saramago recebeu esse belíssimo prêmio. E qual é a grande contribuição também do Nobel? O privilégio que nós temos de ler uma obra sem ser traduzida, porque geralmente os vencedores desse prêmio, quando não são publicados no Brasil, vêm via tradução. E é um privilégio poder ler uma obra no idioma local, Então é uma alegria muito grande para nós. Então vamos falar um pouco da Lígia, desejando aos nossos ouvintes aí que se enfroem com a obra. Quem não conhece a Lígia possa descobrir aí a pujança da literatura da Lígia Fagundes. E claro, a Lígia Fagundes é uma escritora não muito fácil, mas como ela é uma contista de primeira mão, dá para começar com os contos da Lígia. Então vamos conhecer um pouquinho essa grande escritora brasileira e depois eu vou falar um pouco de algumas obras. Então vamos lá. Lígia nasceu em São Paulo em 19 de abril de 1923. Passou a infância em pequenas cidades do interior, onde o pai, o advogado Durval de Azevedo Fagundes, foi promotor público e delegado. A mãe, Maria do Rosário de Azevedo, chamado Zazita, era pianista. Algumas das cidades percorridas nessa infância instável, Sertãozinho, Areias, Assis, Apiaí e Descalvados. Voltando a residir com a família em São Paulo, cursou o ginásio no Instituto Caetano de Campos, que atualmente fica ali na Praça da República, no centro de São Paulo, e é a Secretaria de Ensino, de São Paulo, tendo sido aluna do professor Silveira Bueno, de quem recebeu os primeiros incentivos para a carreira literária. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo e na Escola Superior de Educação Física da mesma universidade. Na Escola do Largo de São Francisco, participou ativamente da vida literária universitária, integrando a comissão de redação das revistas Arcádia e 11 de Agosto. Então, a Lígia foi uma mulher muito bonita e mesmo hoje, no alto dos seus 92 anos, a gente percebe que ela tem um glamour, ela tem um charme, ela tem um elan. Então, que coisa boa, Uma mulher bela, inteligente e agora sendo indicada para receber o Nobel. Ela começou a escrever muito cedo, o que a levou depois a considerar os seus primeiros livros muito imaturos e precipitados, chegando a rejeitá-los. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, o romance Ciranda de Pedra, de 1954, seria o marco de sua maturidade intelectual. Vivendo a realidade de uma escritora do terceiro mundo, considera sua obra de natureza engajada, ou seja, comprometida com a condição humana dentro da circunstância do seu país, participante e testemunha que é deste tempo e desta sociedade. Foi casada com o jurista Godofredo da Silva Telles Júnior, do qual se divorciou. Desse casamento tem um filho, Godofredo da Silva Telles Neto, que é cineasta. Casou-se depois com o professor e escritor Paulo Emílio Sales Gomes, fundador da Cinemateca Brasileira e falecido em 1977. Como funcionária pública, veio a ser procuradora do Estado. Foi presidente da Cinemateca Brasileira em São Paulo durante 4 anos. Foi vice-presidente da União Brasileira de Escritores, a mesma que a indicou para o prêmio. Obras: Janeiro, Encontros
do Desencontro, que é um livro de contos. Essa obra foi premiada pelo Instituto Nacional do Livro. Verão no Aquário, que é um romance. Histórias Escolhidas, que também é um livro de contos. Gabi, novela. Em Os Sete Pecados Capitais, obra coletiva. O Jardim Selvagem, contos. Trilogia da Confissão, em Os 18 Melhores Contos do Brasil. Antes do Baile Verde, contos, um dos meus livros prediletos, que recebeu o prêmio Guimarães Rosa da Fundepar. As Meninas, romance, virou filme, né? É um romance contundente que fala de 3 mulheres totalmente diferentes, vale muito a pena ser lido. Filhos Pródigos, livro de contos. A Disciplina do Amor, que é romance. Eu gosto muito desse romance, a começar pelo título. Mistérios, contos. Os Melhores Contos, de Lígia Fagundes Telles. Venha Ver o Pôr do Sol, contos. Esse é famosíssimo, né? Todo leitor da Lígia Fagundes Telles conhece esse conto. É uma narrativa considerada por alguns macabra, né? Porque o título engana. O enredo desse conto fala de Raquel, uma moça que era apaixonada por um rapaz. De repente ela conhece um outro de uma situação financeira melhor e abandona o pretendente. O pretendente, não conformado com a situação, marca um último encontro com Raquel e a leva num cemitério, né? E nesse cemitério ele vai criar toda uma situação para deixar a coitada da Raquel enfurnada numa catacumba, num túmulo. Então ela fica presa nesse túmulo. É um cemitério abandonado, ele vai embora. E a última cena a gente vê crianças muito longe desse cemitério brincando de roda. Então Venha Ver o Pôr do Sol é um conto que eu indico para quem nunca leu nada da Clarice, que é um conto assim, perdão aí o resumo, eu espero não ter atrapalhado, né? As Horas Nuas, romance. A Estrutura da Bolha de Sabão, contos. Capitu, adaptação livre para o roteiro baseado no romance Dom Casmurro, em parceria com Paulo Emílio Salles Gomes. A Noite Escura e Mais Eu, vejam que título belíssimo desse livro de contos. Pomba Enamorada e Outros Contos Escolhidos, seleção de Léa Massina, LPM Pocket. A Invenção e Memória, contos. E Durante Aquele Estranho Chá. Estas informações que eu acabei de ler foram fornecidas pela Academia Brasileira de Letras, lembrando que A Pomba Enamorada também virou uma belíssima peça de teatro. Então, que orgulho para nós ter uma escritora do naipe da Lígia Fagundes Telles sendo indicada aí para concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura, que seria o Oscar da literatura. Vamos ficar na torcida. Enquanto isso, leiam a obra da Lígia Fagundes Telles. Sobretudo, para quem não conhece nada da Lígia, os contos. Nós vamos encerrar hoje com uma música, então, pensando no conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Dalida. A Dalida foi uma grande cantora que nasceu no Egito, mas cantou músicas italianas e brilhou na França. Ela falava mais de 10 idiomas, era uma mulher belíssima, mas teve 3 grandes amores infelizes, acabou se suicidando. E como o Venha Ver o Pôr do Sol também é um conto que fala da infelicidade do amor, nós vamos ouvir na voz de Dalida, Je suis malade, ou seja, eu estou doente. Leiam e sejam felizes. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire.
Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand, tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.